Corintiano, não foi dessa vez de novo. Pelo segundo ano consecutivo, o Coringão é eliminado nas semis da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, clima de vestiário, decisões do nosso técnico e um pouquinho mais. Fica aí, depois da vinheta a gente começa a falar sobre isso. Eu tô de cabeça quente, acordando aqui nesse dia seguinte a trágica partida entre Racing Clube de Avejaneda e Corinthians, 2-1 para o Racing de virada. O Racing tirou o Coringão da Sul-Americana e, consequentemente, complicou muito o nosso ano de 2025. É isso aí, o Corinthians foi para Avejaneda buscando uma vitória simples para poder chegar à final contra o Cruzeiro no dia 23 de novembro lá em Assunção, no Paraguai. Um empate levava o jogo para os pênaltis, ou seja, quem saísse vencedor no confronto passaria diretamente à final. E para surpresa de todos, ou de quase ninguém, o Corinthians veio com o time completo, né? O time completo entrou em campo. O Corinthians veio com o Hugo Souza, veio com o Ramalho, o Félix Torres ao lado dele, porque o Kaká acabou sentindo uma contusão no último jogo contra o Cuiabá. Na esquerda, Matheus Bidu, na direita, Mateuzinho, que está no momento melhor que o Fagner. Ele veio no meio com o volantão ali, o José Martínez. No losango, ele armou o losango. Um lado o Charles, outro lado o Carrillo, o peruano. Na frente deles o Rodrigo Garro. E ali no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, o famoso 4-4-2 losango para pegar o Racing. Enfim, o Corinthians começa o jogo administrando bem a partida, bons toques de bola, o estádio, o El Cilindro de Avejaneda estava lotado, a festa da torcida argentina era muito bonita e preparada para intimidar o time visitante, no caso o Corinthians. Mas o Corinthians não sente no começo de jogo, toca bem a bola, monta uma estratégia, ao meu ver, bem acertada para começar, recua suas linhas, espera o Racing vir para cima, porque diferentemente do que aconteceu na Neoquímica Arena, o jogo teria que ser exatamente o inverso. O Racing teria que sair para o jogo, jogando na sua casa e precisando do resultado também. E o Racing vem para cima do Corinthians no começo do jogo, o Corinthians rouba algumas bolas, sai na cara do gol algumas vezes, até um lance genial que o Yuri Alberto tabela com o Memphis Depay, ele sai pela esquerda, toca para o Memphis devolve de calcanhar para o Yuri Alberto, o Yuri limpa o zagueiro e na cara do gol, na verdade um pouco mais ali para a esquerda, um chute improvável que o goleiro do Racing aceita, a bola entra, Corinthians 1-0, melhor roteiro impossível para o começo do segundo jogo dessa semifinal da Sul-Americana. Mas aí o que a gente já está acostumado a ver nos jogos do Corinthians acontece, o Corinthians faz o gol e rapidamente recua. E mesmo recuando, tem uma chance muito parecida com a do primeiro gol, quando uma bola chega aos pés de Memphis Depay e ele fura a linha de defesa do time do Racing, colocando Rodrigo Garro na cara do goleiro do Racing. E esse lance me deixou, eu vou usar a palavra, me deixou puto da vida. O Garro sai na frente do goleiro, à esquerda dele tinha o Yuri Alberto sem goleiro. Se ele rola pelo chão para o Yuri Alberto, o Yuri Alberto só tinha que empurrar essa bola para o gol. Ainda assim, era um gol, uma chance de gol tão clara que se o Garro bate essa bola rasteira, o goleiro do Racing não podia fazer nada. Mas ele toma a pior decisão possível, ele dá um chute a meia altura, no meio do peito praticamente do goleiro do Racing e desperdiça a melhor chance de gol do Corinthians no jogo, fora, logicamente, o gol do Yuri Alberto. Uma chance de gol muito mais clara que o próprio gol do Yuri, que estava numa posição muito difícil para bater e acabou fazendo. Enfim, o Corinthians perde um gol que não se pode perder em semifinais de Copas, em jogos decisivos, jogando fora de casa, numa pressão que é aquele estádio do Racing. O Racing estava num momento ruim da partida, veio para cima de maneira destrambelhada depois de ter tomado 1-0, não se encontrava em campo, errava muitos passes, cruzava as bolas de lado e errava esses passes. O lateral Martirena não era nem sombra do que foi no jogo na Neoquímica Arena. O Sousa sim dava algum trabalho, né? O Salas, na verdade, dava algum trabalho pelo lado esquerdo. Já tinha até amarelado o Félix Torres ali, mas nada mais que isso. E o Quinteiro, o jogador do Racing, Quinteiro, que é o craque ali, ainda estava um pouco sumido no jogo. Eis que numa jogada pela esquerda o Racing pega uma bola ali com o próprio Salas, ele faz um cruzamento rasteiro e o Martínez de forma infantil, sabendo, conhecedor da regra que é, jogando fora de casa, juiz sul-americano, o Martínez escorrega seu corpo pelo chão com o bração esticado. E pela regra não tem jeito, é pênalti, por mais que a gente questione esse tipo de pênalti, movimento natural do corpo e tal, mas é pênalti pela regra 9, se fosse pro Corinthians eu reclamaria sim. Enfim, o Racing empata o jogo com o Quinteiro cobrando pênalti no meio do gol, uma batida de segurança, volta para a partida e coloca o Corinthians em estado de confusão. A partir do gol de empate, o Corinthians se perde completamente no jogo. Se já jogava recuado, começa a não segurar mais a bola. O Charles não dominava uma bola em campo.
estava sofrendo demais na marcação ali pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Toda hora os jogadores do Racing começavam a entortar e o tal do Martirena começa a aparecer no jogo exatamente nesse momento. Quando a cobertura do Charles deixa de ser bem feita, o Matheus Bidu começa a ficar exposto e o Racing começa a chegar por aquele lado também, abrindo muito o jogo e vindo para cima do Corinthians de todas as formas possíveis. Até que num lance estranho, pelo outro lado ali, lado direito, o André Ramalho dá um bicudão para fora, para lateral, e simplesmente fica olhando para o estádio. E do lado dele o Félix Torres também, os dois zagueiros do Corinthians posicionados lado a lado no lado direito, que já seria por si só um erro de posicionamento crasso, porque um deles deveria voltar à sua posição. O Gandula entrega a bola nas mãos do jogador do Racing, regra que é válida para Conmebol. O jogador do Racing espertamente bate a lateral muito rápido, casquinha de cabeça, e olha lá quem tá na cara do gol, o Quinteiro, o craque dos caras, que dá um totozinho na saída do Hugo Souza, sem chance pro goleiro do Corinthians. Sim, o Racing virava o jogo 2-1 em 3 minutos, e o Corinthians, que já estava perturbado por ter tomado aquele empate, se desmonta em campo de vez quando toma a virada. A partir daí, uma sucessão de erros, um show de horrores, o Corinthians não consegue mais chegar no primeiro tempo, ainda sofre um calor do Racing. Mesmo assim, o número de chutes a gol termina bem igual nesse final de primeiro tempo, 4 para um lado, o Racing, no caso, 3 para o Corinthians, 2-1 para o Racing, mesmo placar da virada de primeiro tempo, só que ao contrário, na Neoquímica Arena, quando o time da casa, o Coringão, virou vencendo. Vem o segundo tempo, o Ramon faz uma alteração, tira o Carrijo, que aparentemente estava cansado e não dando conta também na marcação, põe o Alex Santana, mas comete aí, na minha opinião, o seu primeiro grande erro. Deixa o Charles em campo, o Charles muito mal, não marcava, não saía para o jogo, o Charles fica em campo, e ali o time está inoperante, não consegue montar jogadas. O Alex até esboça uma boa movimentação, buscando a bola na defesa, levando a bola para o meio, mas também não sai muito daquilo. O Garro, perdidaço em campo, jogando muito mal, é o segundo jogador a ser sacado do time do Corinthians. E aí quando ele saca o Garro, ele põe o Romero. E aí, na verdade, ele põe o Thales, né? Ele põe o Thales Magno. Na sequência, ele põe o Romero no time também. Enfim, desmonta todo o meio-campo. Depois vem com o Breno Bidon. Tudo que ele faz é desmontar o meio-campo do Corinthians em termos de marcação, pegar jogadores de ataque como o Romero e trazer para o meio, pegar Thales Magno, que é um jogador de ataque, e trazer para o meio de uma forma extremamente destrambelhada de distribuir o time em campo. Não sei nem se isso foi efetivamente treinado, porque os jogadores pareciam não saber guardar posição naquele momento. E a gente tem no banco o Igor Coronado, um armador clássico, que seria o substituto natural do Garro, e o Ramon Dias coloca ele como a quinta opção do time. Claramente não bate o santo de um com o outro ali. O Ramon não gosta do Coronado, não quer ver o Coronado em campo. Essa é a percepção de quase todos os torcedores do Corinthians. E aí o Corinthians muito desorganizado. Bem a verdade que no segundo tempo nem o Racing chega e nem o Corinthians chega, exceto por uma bola que o Breno Bidon, pertinho ali, sai na cara do gol, mas tem um chute mascado ali pelo jogador do Racing. Nada mais acontece até o final do jogo. E aí, faltando os últimos 10 minutos, o Racing começa simplesmente a furar a bola. Toda lateral demora 1 minuto e meio para ser cobrada, toda a rede demora toda a falta demora 2 minutos para ser cobrada, e o juizão sul-americano vai junto com os argentinos. Tem uma cena muito complexa ali que o Bandeirinha bate um papo com o jogador do Racing enquanto ele enrola para cobrar um lateral, faltando 4 minutos para terminar o jogo, e os dois começam a conversar de forma animada, riem juntos, como se o Bandeirinha estivesse sugerindo até que o cara mantivesse a cera ali, que nada aconteceria. Mas enfim, não foi por causa disso que o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu o jogo porque se desmontou psicologicamente depois de tomar um gol de empate por causa de 2 erros bestas defensivos, o primeiro no pênalti, mas o segundo foi muito pior. O segundo muito pior, uma cobrança de lateral entre 2 zagueiros, quase um gol de cobrança de lateral, cara. Um gol de várzea, gol de várzea, um absurdo. Aquele gol me deixou louco. Um time profissional numa semifinal de competição que valia tanto, valia o ano de 2025 pro Corinthians, tá? Que fique claro, não pode tomar um gol daquele, cara. Outra coisa, o Racing entrava em todas as divididas, ganhava a segunda bola, entrava na sola, ganhava, entrava no carrinho, ganhava, não tirava o pé, enquanto o Corinthians não conseguia fazer o mesmo. E era claro que um time estava numa rotação, outro time estava na outra. É isso aí, fim de jogo. Racing 2, Corinthians 1, Corinthians eliminado, corintiano de cabeça quente, ano do Corinthians de 2025 totalmente comprometido em relação a finanças, sem premiação, sem calendário, provavelmente sem Copa do Brasil, talvez até sem competições internacionais, inclusive sul-americana, devido à classificação do brasileiro. Resta agora ao Timão fugir do rebaixamento, e próximo jogo é contra quem? Derby contra o Palmeiras. Simples não vai ser, jogadores desgastados fisicamente e emocionalmente pela eliminação. Vestiário, o clima não era nada bom,
e a gente tem alguns jogadores que se furtaram, de repente, até de dar entrevista na saída de campo. O Ramon Dias foi para a coletiva levando o Hugo Souza, que é o capitão do time, com ele, né? O Hugo Souza, palavras básicas, né, de resiliência, enfim, temos que acreditar, virar a chave. O próprio Romero foi um dos únicos que na saída do campo deu algumas palavras no microfone, disse também que o time já tem que virar a chave. O Yuri Alberto também apareceu para falar algumas coisas, com os olhos cheios de lágrima, mostrou que estava muito abalado, mas enfim, a entrevista coletiva de Ramon Dias, bizarra. O Ramon errou tudo, absolutamente tudo no segundo tempo. O time ficou um grande catado em campo, tática zero, não havia ligação no meio campo. A ligação era direta de zagueiro para ataque, um meio campo ruim, frouxo, esburacado, muito mal distribuído em campo no segundo tempo. O time começou bem e terminou muito mal, com muitos erros do nosso técnico. E na coletiva, basicamente, ele fala o seguinte, quando perguntado se ele teme ter o seu contrato de trabalho antecipado, ou seja, uma demissão por conta do resultado, ele fala, meu contrato vai até o final de 2025. Quando perguntado se ele se sente mal pela eliminação na Copa, se ele teria errado, etc e tal, ele diz que não, que o time competiu, que o time foi bem, que foi excelente chegar em 2 semifinais e que ele foi basicamente contratado para salvar o time do rebaixamento. É isso aí, já tirou dele da reta. Às vezes para mim parece que o Ramon tá fazendo o básico e pro resto dane-se, até porque estão dizendo que ele tá fora do time no ano que vem, né? Enfim, então ele, não sei se está com o ego ferido, aproveita aí para fazer pouco caso de algumas decisões aí, entrou com uma escalação bizarra contra o Flamengo na Copa do Brasil no primeiro jogo, que custou sim a classificação para a final, e agora fez tudo errado no segundo jogo contra o Racing Clube, custando também outra classificação. Fim das contas, o Corinthians teve uma campanha praticamente igual a do ano passado, quando era dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Também chegou na semifinal de Copa do Brasil e foi eliminado. Chegou também na semifinal de Sul-Americana e foi eliminado. E brigou contra o rebaixamento no Brasileiro. Igualzinho o ano de 2023, 2024 está sendo. E 2025 tende a ser um pouco mais tenebroso, porque sem as competições temos um elenco mais caro para administrar, com uma folha salarial de 25 milhões de reais mês. Temos alguns bloqueios judiciais em conta para administrar, que nos tiram capacidade de pagamento, e um calendário que basicamente deve se resumir a Campeonato Brasileiro, se Deus quiser a Série A, e Campeonato Paulista. E aí, corintiano, o que você acha? Como foi o jogo? Como foram as substituições de Ramon Dias? Quem foi bem? Quem foi mal? E qual é o prognóstico para o nosso 2025? Deixa a sua opinião, que eu comento, compartilha, curte e segue esse canal. É isso aí, fazer o quê? A gente é corintiano, segue sempre acreditando. Vamos para a próxima luta, que é safar aí do rebaixamento para a Série B, beleza? Vai, Corinthians!